Opa, tudo bem? Vou resolver agora a questão 4 da prova azul da Escola Naval de Matemática. A questão vai aparecer aqui. É uma questão de conjuntos e lógica. Isso, lógica proposicional. Já por ser questão de lógica já fica difícil, tu mistura conjuntos, fica mais difícil ainda. Essa questão era realmente difícil. Mas eu vou dar minha solução aqui. Espero que gostem. Vamos resolver. Questão 4, Escola Naval. Bem, nessa questão, ele define o conceito de conjunto verdade, que seria o conjunto de... Se eu tenho uma proposição aberta P de x em um conjunto A, ele diz que o conjunto verdade é todos os elementos de P de A para que essa proposição seja... para que P de x seja verdadeiro. Então, tipo, tu pensa em P de x, pensa em função, parece um polinômio, não sei o que, mas pensa em P como um conjunto de informações. O P de A seria todas as informações que remetem a ser verdade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meio de lógica mesmo. Qual é a cor do Sol? Essa seria a proposição. O conjunto das cores que faz ela ser falsa não é o complementar do conjunto verdade. E o conjunto das cores que faz ela ser verdadeira é o conjunto verdade. Então, se eu dissesse a proposição qual é a cor do Sol, o conjunto verdade seria amarelo, talvez um laranja, algo assim. E qual que seria o falso? Seria o azul, o violeta, o verde. Esse seria um conjunto falso. Então o conjunto verdade seria o amarelo, o laranja. E as outras cores seriam no complementar dele. No conjunto complementar, que seria as afirmativas falsas. Ele fala de P de x que a gente trata como se fosse função e a coisa assim. Porque tem uma analogia com função. Mas tu pode pensar num caso desse jeito que fica mais claro o que está acontecendo. Então isso seria o conjunto verdade. Quais são os elementos que fazem que a afirmativa seja verdade? Nesse caso, qual é a cor do Sol, o amarelo, o laranja, e as outras cores fazem ele ser falso. Tá, dando mais ou menos a explicação do que é o conjunto verdade, ele te dá três proposições. A P de x, a Q de x e a R de x. Aí ele quer que tu encontre o conjunto verdade dessa expressão aqui. Se P de x, então Q de x, ou não R de x. A afirmativa contrária é R de x, né? Ele quer que tu encontre o conjunto verdade disso aqui, mas aí que está complicada essa questão, que envolve um pouco de conjuntos. Ele quer isso em função de VP, que é o conjunto verdade de P, VQ, o conjunto verdade de Q, e VR, o conjunto verdade de R. Então tá, bem, se tu fala de lógica proposicional, como é que a gente vai começar? Tabela verdade. Tentar entender essa expressão aqui, quando é que ela é verdadeira e quando ela é falsa. Eu tenho P de x, eu tenho Q de x, eu tenho R de x. Por se tratar de três proposições, vão ter 8 possibilidades, né? Porque é 2 para essa, 2 para essa, 2 para essa. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, V, 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 F, 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 F. V, V, V. Esses três Vs. Um F aqui. Posso ter F, V. Posso ter F, F. Posso ter F, V, V. Posso ter F, V, F. Posso ter F, F, V. E F, F, F. Não repeti nenhuma, né? Não. Então essas aqui seriam todas elas, as 8. Fechou 8, né? Isso. Bem, o que ele quer não é P, Q e R. Ele quer se P, então Q. Vamos achar o se P, então Q. Quer comparar com não R. Vamos escrever aqui para ficar mais fácil de analisar depois. E o que ele quer na real é essa aqui. Se P, então Q. Ou não R. Tá.
Bem, primeiro vamos fazer o se P, então o quê? Bem, se verdade, então verdade. Isso é... Vou fazer outra cor só pra ficar... denotar. É verdade. Se uma verdade, então verdade, uma verdade. Uma verdade, se então uma verdade, uma falsidade. Uma verdade implicar uma coisa falsa. Como a gente falou na primeira questão lá, isso não é possível. Uma verdade implicar uma coisa falsa, isso não é possível. Uma coisa falsa implicar uma verdade, isso é possível. Uma coisa falsa implicar uma verdade, é possível. A gente falou no primeiro vídeo lá. Uma coisa falsa implicar uma coisa falsa, é verdade. Uma coisa falsa implica uma coisa falsa. Uma coisa falsa implicar uma coisa falsa, é verdade. Se tiver uma afirmativa falsa, eu levo para várias afirmativas falsas. Esse aqui é o que confunde, né? Mas a gente falou no primeiro vídeo lá o caso do 1 mais 1 igual a 13. Daí tu tem 2 igual a 1, substitui o 2. Tu mostrou que uma coisa falsa pode explicar uma verdade. O não R, mais claro, né? O composto do R. Então se é V, aqui é F. V, F, V, F, V, F, V. E aqui o OU. O OU é... Tu pode... Qualquer uma se tem uma delas que é verdadeira, já é suficiente. Porque é ou essa ou aquela. Alguma delas tem que ser verdadeira. Então, se P então Q é verdadeira. Ou o F, o não R é uma falsidade. Então o ou vai ficar uma verdade. Duas verdades vai ficar uma verdade também. Uma coisa falsa ou uma coisa falsa vai ser falsa. Uma coisa falsa ou verdadeira vai ser verdadeira. Uma coisa verdadeira ou falsa, verdadeira. Uma coisa verdadeira ou verdadeira, verdadeira. Uma coisa verdadeira ou falsa, verdadeira. Uma coisa verdadeira ou verdadeira, verdadeira. Sendo assim, a gente ficou com essa tabela verdade. Agora, bem, teria muito jeito de montar proposições de conjuntos com isso para analisar. Então, o que mais vale a pena fazer aqui é analisar as alternativas e ver qual que bate com aquilo ali. Por isso eu vou escrever as alternativas aqui embaixo. Só pra gente comparar uma a uma. A letra A diz... É que nem em conjuntos, muitas vezes tem muito jeito de escrever um conjunto. Uma proposição de um conjunto. Não precisa necessariamente ser uma linguagem só. Então é que nem aqui, tem mais jeito de escrever. Então só chutar um jeito de escrever não necessariamente vai ser o da resposta. Então o melhor jeito é tu pegar as respostas e ver qual delas que bate com aquele. Letra A é CA, VP, união, VQ, união, CA, VR. Alternativa B fala VR, interseção, CA, VQ, união, CA, VP. Alternativa C fala CA, VQ, união, VP, interseção, CA, VR. Alternativa D fala CA, VR, união, VQ, interseção, CA, VP. E a alternativa E fala VP, interseção, CA, VQ, união, CA, VR. Tá. Primeiro, vamos começar pela letra A. O que seria CA-VP? É o complementar das proposições verdadeiras de P. O verdadeiro de P seria isso aqui. Esse conjunto todo aqui. Então o complementar dele seria esse aqui. Então seria este F, 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 F. Vou marcar com uma caneta azul. Ok? Ele pede o complementar dele, união com a união de VQ com as proposições verdadeiras de Q. Quais que são? Eu vou marcar com a caneta preta. Só com risco. Este. São as verdadeiras de Q. União com o complementar de A, VR. Ou seja, as proposições falsas de R, porque é o complementar do conjunto verdade. Vou marcar com vermelho. F, 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 F. Observe, quais que se a gente unir todos, quais que a gente marcou? A primeira a gente marcou, a segunda marcou. A terceira não marcou. A quarta marcou. A quinta marcou, a sexta marcou. A sétima marcou, a oitava marcou.
marcou, marcou, não marcou, não marcou, 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 marcou. Então, deu pra ver que esse conjunto, todas que foram marcadas, são verdades. Então, ele quer justamente qual conjunto representa as verdades. Então, todas que eu marquei foram as verdades. A falsa ficou fora. Deu pra ver que provavelmente a letra A é a resposta. Mas vamos comparar com as outras. Bem, a letra B. Vamos analisar a letra B. Também vou marcar com umas bolinhas para ficar diferenciar. VR, as verdades de R. Vou marcar com uma bolinha vermelha. Então seria esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Ele quer interseção. Já viu que vai dar errado, né? Porque se eu fizer interseção, você vai poder pegar esses 4. Mas, só para ver qual que vai ficar. Então, só... aqui eu vou botar o risquinho para indicar que foi da letra A. Da letra A o risquinho. Letra A marcou esses aqui, ó. E dá pra ver que interseção vai ser falso, porque só pegou a interseção, só vai pegar esses 4. Porque intersecionar qualquer coisa tem que ser o que tem em comum. No máximo vai ser esses 4. Mas enfim, CAVQ é o complementar do quantidade de Q. Então as falsas de Q. Faz a bolinha em F. Em Q que é F. E a união com o CAVP, que é as falsas de P. Faz a bolinha aqui. A união deste com esse são essas 4, né? Deste com esse, essas 4. E interseção com essas bolinhas aqui, vai dar esta bolinha e esta bolinha. Então, nesse caso aqui, tu só marca a letra B, este e este. Então, a letra A seria essa, a letra B está marcando só esta e esta. Já viu que não é a resposta, né? Letra C, vou marcar com quadrado. Vamos lá. CAVQ. Começa no conjunto verdade do Q. O complementar dele. Então, quadrado aqui, quadrado aqui, quadrado aqui, quadrado aqui. Esse aqui fala de união, então poderia ser possível. Aí ele fala do conjunto de verdade de P, interseção com o CAVR. O de verdade de P seria esse aqui, né? E ele quer a intersecção disto com o conjunto verdade complementar do conjunto de verdade de R, que seriam os falsos de R. Então seria este aqui, este aqui, este aqui e este aqui. Interseção deste com esses quadrados aqui dá este quadrado e este quadrado. Este. E ele quer a união com os quadrados do preto. Então a gente teria o quadrado, esse aqui marcaria um quadrado. O terceiro marcaria um quadrado, porque está marcado no Q, ó. Esse aqui marcaria quadrado também. Esse aqui marcaria quadrado também. Este aqui também. E este aqui também. Pra ver que ficou... Não ficou, né? Isso aqui ficaria como falso. Isso aqui teria que ser falso pra ser letra C. Não é letra C, né? A gente viu que é letra A, mas vamos continuar. Letra D. Eu vou marcar com triângulos pra indicar. CAVR. Bem, começa no R. O complementar do conjunto de verdade de R são as falsas. Então esse aqui é um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui. União com o conjunto de verdade de Q. Então, os V's do Q. Então, triângulo aqui, triângulo aqui, triângulo aqui e triângulo aqui. Aí. Ele quer a interseção disso com os falsos do P. Dá pra entender como é que faz isso aqui, né? Então, aqui seria um triângulo, 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 triângulo. Então, ele quer a interseção desses triângulos. Da este e este. Não, esses dois só, né? E ele ainda quer isso unido com os triângulos vermelhos. Então dá pra ver que a gente vai marcar. Aqui tem um triângulo, então aqui vai ficar. Na segunda. A quarta tem um triângulo, vai ficar também. A quinta tem um triângulo, vai. A sexta tem triângulo, vai. Aí essas daqui não vale porque é interseção, né? Mas a sétima tem um triângulo, então a oitava tem um triângulo, então vai também. Isso, né? Essa aqui interseção não conta, ele só pegaria essas duas aqui. Aí essa daqui não teria triângulo porque não tem interseção dessas duas. Então, faltaria, a gente marcou essa marcada da F mesmo, mas está dizendo que essa aqui seria F e a sétima seria F, o que não é. Então a letra falsa, né? E a letra E vai ter que ser... Faz um coelho. A letra E vai ser um coelhinho. Então VP é o quê? É as de P. As de P é a primeira. Ele quer a quantidade de P. Vou fazer um coelhinho.
fazer um bigode pra ele. O coelhinho. O... Interseção com... Já vi que interseção vai dar errado, porque vai pegar só no máximo essas 4, mas... complementar de A, V, Q. Então as falsas de Q. As falsas de Q faz o coelhinho ali. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. E essa aqui. E ele quer a união das falsas de Q com as falsas de R. As falsas de R faz o coelhinho... Ixi. Vou fazer... Ixi, vai ficar faltando espaço aqui pra fazer. Tentar fazer aqui. Foi muita falsa de R, né? Daí faltou espaço. Tá, então ele quer a união desses coelhos. Vai dar este. Vai dar este. Mas ele quer interseção com os coelhos azuis. Então vai ficar esse. Porque eu só tinha esses 3 aqui com a interseção daqueles. Então na real a E vai ficar esse e esse. Ou seja, ele dá que as falsas seriam só a segunda, a terceira e a quarta. As verdadeiras seriam a segunda, a terceira e a quarta. O que não, porque a terceira tem que ser falsa e já as outras têm que ser verdadeiras. Então aí tá errado também. Com isso a gente marca a alternativa A. Essa é a verdade. Já foi a primeira que a gente marcou. É uma questão difícil, porque é realmente um negócio que a pessoa não vai pensar, acho, na hora da prova de fazer assim. Essa questão eu fiz ano passado, porque eu passei nessa prova. Eu não fiz essa questão, eu chutei. Porque quando eu tava lendo a questão eu não tinha nem ideia de como é que eu ia pensar em fazer isso aqui. Depois, quando terminei a prova, vou fazer em casa, eu pensei nesse jeito e saiu. Mas é uma questão difícil, talvez não fosse pra fazer num dia. Mas tem uma solução pra ela, se cair de novo algo parece que tudo dá pra acertar. Não é algo difícil, mas tem um trabalhozinho ali. Tô fazendo rápido, talvez consiga fazer de maneira decente. E é isso, essa questão 4 da Escola Nova Matemática. Espero que tenham gostado. Curte, compartilha, comenta o que tu achou da solução, se tem uma solução melhor, ou se tu não entendeu alguma coisa, uma dúvida, eu vou responder. E é isso aí. Um abraço. Até.